Pronto. Agora sim, gravando. Mas a professora Jennifer, pessoal, também estou conhecendo ela virtualmente hoje. Espero, professora, te receber aqui um dia, tá? Presencialmente, se Ai, Deus vai ser quiser. uma honra, vai ser Pois, ótimo. não, eu tenho certeza disso. Mas a professora Jennifer, gente, como é que eu cheguei até ela? Eu tenho uma grande amiga, que é a Denise, que agora mora em Rondônia e dá aula na faculdade, que a professora Jennifer é coordenadora do curso de Direito. Então, eu chamei Denise, a Denise teve um imprevisto, e a Denise, para vocês verem, né, como é a figura do líder mesmo. Ela falou, Amanda, eu criei um problema que eu não vou conseguir, eu vou resolver o problema. E eu tenho uma pessoa muito melhor do que eu, inclusive, para poder palestrar no meu lugar, que é a minha coordenadora do curso. E ela até me mandou o currículo da Jennifer, e assim, de fato, é um currículo invejável, sabe? E aí eu vou até passar para vocês, pra vocês entenderem quem que é ela, né? A Jennifer Hatz, é assim mesmo, professora, que pronuncia? Isso mesmo, assim mesmo. Ela é mestra em Planejamento e Desenvolvimento Regional pela Unital, com MBA em Gestão Executiva pelo IBMEC. Ela possui pós-graduação em Mediação de Conflitos pelo Centro de Mediadores do Instituto de Ensino, além de especializações em liderança de alta performance e em metodologias ativas aplicadas ao ensino superior, ambas pela Faculdade Sapiens de Rondônia, pessoal. Ela é especialista em treinamentos de liderança para gestores, graduada em Direito pela UBRA e em Administração pela Widen. É, Ela é uai. advogada, Widen. Ela é advogada, conciliadora e mediadora judicial pelo CNJ e extrajudicial. É professora das disciplinas de extensão do curso de Direito do Centro Universitário da Unisapiens e coordena o Núcleo de Atendimento Especializado e Estudos Jurídicos, desenvolvendo projetos que entregam ensino, pesquisa e extensão com foco em impacto social, cidadania e inovação no ensino jurídico. Essa mulher é só isso aqui, tá, gente? Então, assim, quero muito que, né, vocês aproveitem ela ao máximo. Vou te dar a palavra, professora. Quem tiver alguma dúvida, pode anotar e a gente vai abrir o espaço para perguntas no final. Ou então pode ir encaminhando no chat, que a gente vai anotando e no final a gente tira essas dúvidas, tá? Eu acho que é isso. Se alguém quiser fazer algum comentário inicial agora, antes dela começar também, fica à vontade. E aí a gente inicia, tá, professora? E eu faço isso. Eu vou ficando de olho aqui também no chat, porque se surgir alguma dúvida, a gente já está atento. Combinado? Pode ser assim? Tá ótimo, muito obrigada pela apresentação. Eu estou muito feliz com essa oportunidade. A Denise, que nos conectou, né, é uma pessoa muito especial, né? Vocês, mineiros, têm alguma coisa especial aí. Estou muito feliz de estar falando com uma turma de Minas Gerais. Eu sou aqui de Rondônia. Na verdade, eu não sou de Rondônia, eu sou do Pará, gente, mas o norte. É uma região que ela vem sendo conhecida e habitada por pessoas do Brasil inteiro, né? Aqui tem muita área de crescimento ainda, então é um estado novo, né? Rondônia. Então a gente recebe gente de muitos lugares. Isso traz uma riqueza para a gente muito grande. Eu estou bem feliz de estar aqui com vocês. Eu espero poder contribuir e quero que vocês, né, no decorrer aqui da minha fala, possam perguntar, falar também, tá? Eu trouxe para vocês aqui, gente, já que o tema central, assim, que Denise tinha me passado seria liderança. Eu fiquei pensando assim, existem várias questões na liderança que são muito importantes, né? Então, existem muitas características dos líderes que elas são extremamente relevantes, mas tem uma assim que eu acho que não tem como ser líder sem desenvolver essa habilidade que é da comunicação, né? A gente saber se comunicar de uma forma mais assertiva, ela vai abrir portas em diversos
em diversos espaços da nossa vida pessoal e profissional. Então, eu trouxe aqui para compartilhar com a turma um pouco sobre comunicação, tá? Aí eu quero dividir os slides com vocês. Deixa eu Vamos lá, compartilhar. professora, eu vou te colocar então como host aqui, porque aí você Tá. consegue fazer o que for preciso aí, ó. Peraí, deixa eu te transformar. Deixa eu achar aqui. Pronto, agora você é a nossa host. Pode ver se dá aí, ver se você consegue agora compartilhar. Tá, deixa eu ver. Aqui Isso, apareceu para vocês. apareceu. Apareceu, né? Tá no modo de apresentação ou não? Não Não, tá, né? não, tá sem o modo de apresentação. Clica, eu acho que você vai ter que Agora foi? clicar nele. Sair e voltar com ele já aberto no modo, porque aí ele abre direto. Mudar no seu computador, na hora de compartilhar, já compartilhar ele no modo de apresentação. Ver se dá. Mas se Deixa eu não der ver. assim também tá dando para ver bem. É, então tá dando, né? Assim, Tá ótimo, quando eu tá coloco ótimo. aqui para. Então vamos seguindo. Então, gente, eu quero falar com vocês sobre poder da comunicação assertiva, né? E eu quero perguntar para o pessoal, para me responderem aí no chat, quem que já ficou nervoso de imaginar, de se imaginar apresentando um trabalho na faculdade, ou sentiu aquele calafrio na hora de precisar falar em público de alguma maneira? Como é para vocês aí? É tranquilo? Pessoal, vocês podem participar, tá? Pode tirar o Por mudo aí. favor. Eu queria comentar a minha experiência da apresentação do TCC, tanto que até a Amanda estava aqui, tava lá no dia na banca. Então conta. Eu sempre falei em público e sempre achei que tinha facilidade. Até o dia que eu enfrentei uma banca de TCC. Embora eu tivesse estudado a matéria, tivesse me preparado no, nos semanas, né, anteriores à apresentação, no dia que eu olhei para Amanda, para o Julierme, para o Cássio que estava lá na minha banca, eu confesso que eu fiquei sem reação. E eu gastei a maior parte do tempo que eu tinha na parte inicial e depois eu não consegui mais desenvolver o tema. As ideias vinham na minha cabeça, mas eu não sabia como traçar um caminho para chegar aonde eu queria chegar. É, isso mesmo, assim, que bom que você trouxe esse exemplo, que nem sempre que a gente se dispõe, né, a fazer uma apresentação, a gente tá com toda aquela autoconfiança necessária, tranquilidade. Então, eu quero primeiro contar para vocês que eu fui uma pessoa que tinha pavor de falar em público, eu tinha terror de falar em público. Assim, não que nenhuma hipótese, mas qualquer chance que eu tivesse de correr, eu correria, né? Então, eu não fui uma pessoa que sempre falou em público, é, com tranquilidade. E o que eu quero trazer com isso é que nós podemos desenvolver, né, diversas habilidades. Quando precisa que o nosso comportamento seja diferente, a gente pode desenvolver, né, várias competências e técnicas existem. Então, por isso também trazer esse tema de comunicação é tão importante. Quando eu tinha muito medo de falar em público, o que acontecia? Eu perdia muitas oportunidades. Eu perdi a oportunidade de conhecer pessoas, eu perdi a oportunidade que as pessoas me conhecessem, né? Eu perdi a oportunidade de aprender, eu perdia muitas oportunidades. E aí teve um dia muito marcante para mim, que eu me lembro que eu fui fazer um curso no Sebrae que chama Empretec. Vocês conhecem? Alguém conhece Empretec? Alguns conhecem, outros não. Mas o Empretec, o que que ele é? Ele é um curso que ele foi desenvolvido pela ONU
para treinar, para capacitar gestores, líderes, né? E ele é voltado ao empreendedorismo. E o Empretec, ele é um curso que aqui no Brasil, ele é licenciado pelo Sebrae. Só o Sebrae pode aplicar o Empretec aqui, ele é um curso imersivo, uma semana dura o Empretec. E a ideia é que a gente aprenda diversos temas relativos à liderança, empreendedorismo. E o que aconteceu? Lá no Empretec tinha uma etapa que tinha que apresentar uma ideia de um produto. Vamos dizer assim, tinha que apresentar essa ideia do produto. E aí eu fui lá, apresentei a ideia do meu produto, fiz o melhor que eu pude para apresentar. E eu me lembro que uma pessoa veio para mim no final da aula e falou assim: Jennifer, seu produto é muito legal. É super interessante, mas você ficou nervosa demais lá na frente, né? Você ficou muito nervosa, atrapalhou sua apresentação. Ai, gente, queria que um buraco abrisse. Nossa, fiquei arrasadíssima. Falei, meu Deus do céu, eu tenho que parar com isso, porque eu já tinha, né, como falei para vocês, perdido oportunidades. É, eu tive a oportunidade, por exemplo, eu queria ser professora, há muito tempo quero ser professora. Como, né? Morrendo de medo de falar em público. Muito tempo queria ser professora. E aí eu tive oportunidades que eu neguei por conta desse medo. Aí, então, quando essa pessoa falou para mim que o produto era interessante, mas que a minha apresentação não tinha sido boa, e ele era uma pessoa mais velha, sabe? Uma pessoa que eu respeito muito. Aí eu falei, gente, eu me nego a perder outras oportunidades, a continuar, né? Não evoluindo nisso, não aprendendo, não me desenvolvendo, eu me nego. E aí eu decidi uma coisa. Primeiro que eu não ia mais negar os convites. Custasse o que custasse, eu ia. Entendeu? Então eu pensei nisso e também falei, vou me capacitar, né? Vou estudar, vou me desenvolver. Aí tudo que era curso de oratória, de apresentação, tudo eu ia fazendo, e tem uns pelo Sebrae muito bons também. Eu sou fã do Sebrae, não sei se vocês já perceberam. Aí, então, tem vários. Eu fui fazendo os cursos de oratória, né? Aí fiz o curso de oratória e a professora falou algumas técnicas, fui desenvolvi as técnicas. E aí chegou minha vez de falar. Nesse curso de oratória era assim, a professora ficava uma pessoa gravando o que a gente estava falando lá na frente para um público que era todo de alunos também do curso. E aí a professora abriu que a gente podia falar de qualquer tema que fosse do nosso interesse, que a gente tivesse um conhecimento para falar sobre o tema, né? E aí eu fui lá e falei, né? Falei o melhor que eu pude sobre o trabalho que eu desenvolvia na época. E aí tá. Aí a professora foi e mandou pra gente os nossos vídeos. E aí, nesse dia que eu assisti meu vídeo, eu vi no vídeo que não dava para ver que eu estava apavorada. E eu falei, nossa, eu já consegui muito, porque eu estou nervosa, mas as pessoas não, eu não estou transparecendo esse nervosismo, né? E aí eu fiquei bem feliz com essa evolução. E aí vi, é isso, preciso me preparar e me capacitando. E aí, no meio dessas capacitações, eu me deparei também com esses cursos de comunicação assertiva, e aí fui conhecendo mais sobre a mediação, sobre a conciliação. E aí, gente, a gente chega a uma conclusão aqui que quando nós temos desafios, por exemplo, que são levados para o judiciário, normalmente são o quê? São conflitos de comunicação, né? Esses conflitos em que as pessoas não conseguem estabelecer uma comunicação que apoie, com que cada um consiga demonstrar os seus interesses, né, suas necessidades. Então, tudo isso gera frustração e a gente não conseguindo comunicar o que a gente quer, isso leva a diversas situações que vão virar processos judiciais, por exemplo, né? E aqui eu trouxe para vocês, por exemplo, que nós temos hoje, né, segundo dados aqui do Poder Judiciário,
nós temos pendentes aí 75 milhões 313 mil processos pendentes, e esse levantamento aí do dia 31/1 de 2026. É até interessante que depois vocês olhem, né, o site com essas estatísticas do CNJ, que são muito interessantes e fazem a gente refletir bastante sobre o que vem acontecendo para o crescimento tão grande de demandas judiciais. E então, gente, com base nisso, eu quero trazer para vocês a inteligência emocional. Nós precisamos desenvolver inteligência emocional e esse termo tá super falado, muito em voga, mas é importante que a gente pense assim, como, de que forma nós podemos desenvolver inteligência emocional efetivamente. E aqui eu trouxe alguns passos práticos, né? Para a gente conseguir desenvolver a nossa inteligência emocional, a gente precisa primeiro saber reconhecer as nossas emoções. E aí eu trouxe aqui para vocês, não sei se alguns já devem ter visto o filme Divertidamente, né? Que ele trata a história de uma adolescente e a história toda se passa contando o que acontece na cabeça dela quando cada emoção está no comando das atitudes dela. Então a gente tem ali o medo, quando o medo está comandando, quando a raiva, a alegria, a tristeza e a nojinho, no caso do filme, né? Então, esses sentimentos todos são sentimentos legítimos, sentimentos naturais. Nós todos sentimos medo, alegria, né, emoção. Nós todos sentimos, é absolutamente normal. E todos esses sentimentos eles trazem um conhecimento que a gente precisa respeitar, né? O medo, por exemplo, muitas vezes é um medo de perigo real e ele nos protege em muitas situações. A tristeza, como mostra no filme, também é um momento que a gente acaba recebendo que é amor e acolhimento daqueles que nos amam, que nos querem bem. Então, todos os sentimentos, eles precisam ser respeitados e conhecidos. Só que muitas vezes a gente acaba não identificando qual é o sentimento e colocando um outro sentimento para esconder o sentimento original. Como nessa tirinha aqui que eu coloquei, né? A pessoa ali com uma máscara de raiva e aí alguém perguntando por que você anda sempre com essa máscara? E aí levanta e vê que tem tristeza por trás daquela máscara de raiva, né? Isso acontece muitas vezes, por exemplo, nesse momento vou falar sobre os homens, né? Os homens são muito pouco liberados, permitidos para sentir tristeza. Agora a gente fala mais sobre isso, mas ainda existe, né, um comportamento aí de não conseguir demonstrar as emoções, e aí a gente acaba confundindo, fazendo uma confusão e não conseguindo comunicar o que a gente está sentindo. Então, primeiro, para comunicar o que eu estou sentindo, eu preciso saber o que de fato eu estou sentindo, o que de fato me incomodou, porque o que acontece no dia a dia? Às vezes a gente perde a paciência com a gota d'água, né? A gotinha d'água que caiu no copo que estava quase transbordando é o que faz a gente explodir em alguma situação, aí pode ser com raiva, pode ser com choro, né? Então, cada um vai reagir de uma forma. E saber gerenciar essas emoções, ela passa por nós termos essa habilidade de conhecer sobre nós mesmos e saber que não existem as emoções ruins, né? Que todas essas emoções, elas são informações e a gente precisa Rafael, desculpa, professora, saber só porque o áudio tá ligado. Conferência, Rafael. Rafael, seu som, liga ele para nós. eu que Aí, consigo fazer isso, é?
É, deu certo. Ah, tá. Então, gente, para a gente saber identificar, né, essas emoções e conseguir gerenciar, a gente vai precisar saber um pouquinho mais sobre nós mesmos. E aí, para saber mais sobre a gente, é importante que a gente saiba onde a questão que está nos afligindo está encaixada nesses três polos aqui. Eu coloquei: existe o seu mundo, existe o mundo do outro e existe um terceiro mundo que vamos chamar mundo da natureza, o mundo de Deus, né? Como vocês quiserem chamar. Mas aonde eu posso de fato agir e fazer alguma coisa para gerenciar a situação e que dependa só de mim. Eu só posso controlar o que está no meu mundo de poder, né? Então, onde eu posso agir é dentro do meu comportamento, é dentro da minha reação. Eu não tenho como interferir, eu não tenho como alterar o comportamento de outra pessoa, né? Eu não tenho, eu posso até sugerir, mas é ela que vai ser responsável pelos próprios comportamentos. O que me Sim, resta é saber como eu vou reagir mediante o comportamento que se apresente, a situação que se apresente. E muitas vezes a gente quer que o outro mude, né? Que o outro faça alguma coisa, que o outro tome uma atitude, que o outro não pode ser assim, porque ele vai se prejudicar, porque lá na frente ele vai ver alguma coisa. A gente fica muito tempo, gastando muito tempo no mundo do outro, ao invés de tentar mudar o nosso próprio mundo, né? E quando a gente quer uma transformação global, mundial, a gente quer alguma coisa muito grande de melhor para o mundo, a gente tem que começar mudando o nosso próprio mundo, que é o nosso espaço, a nossa casa. Então, assim, se eu quero a paz mundial, por exemplo, eu tenho que começar querendo essa paz mundial dentro da minha casa, dentro do meu espaço de trabalho. Eu vou assumir a responsabilidade de ser um veículo que vai facilitar a comunicação entre as pessoas, que vai proporcionar oportunidades para que a gente possa ter maior acolhimento, empatia. E quando a gente fica muito no mundo do outro, primeiro que a gente não consegue mudar. Segundo, que o tanto que eu sofra com o comportamento de outra pessoa não vai fazer ela mudar. E quantas vezes a gente fica muito tempo querendo que outra pessoa mude, né? E quando a Professora, gente vai. e- Oi. até um comentário sobre isso. O que você falou aí, eu acho que é primordial para a vida em sociedade, na verdade, né? Mais do que um Hum, líder, muito mais para ele, mas para a vida em sociedade mesmo. Sempre falo isso, na verdade. Sempre tenta medir as pessoas pela nossa régua, né? exatamente. Você fala, mas não é Eu não possível que essa faria. pessoa não consegue fazer isso, mas é possível que essa pessoa agiu dessa forma, porque a gente sempre parte da nossa perspectiva. Então, assim, eu falo que Exatamente. eu aprendi muito a olhar as pessoas sobre a perspectiva delas próprias. Isso me ajudou, inclusive, na advocacia. Porque eu sou Uhum. advogada criminal, então eu tento humanizar muitos processos, entendendo de onde que aquela pessoa veio, qual que é o contexto que ela está inserida, para eu entender Uhum. aquele problema, né? Porque a gente parte da nossa visão e é muito difícil julgar o outro pela sua história, pela sua vivência. Você não sabe as dores dela, você não sabe o sofrimento, o que que ela já passou, por que que ela é daquele jeito, né? Então, quando a gente Uhum. aprende isso, não só como líder, mas enquanto ser humano, sem dúvidas a gente sofre muito menos, né? Com certeza. E assim, porque se eu fosse você, eu faria exatamente como você faz. Porque se eu fosse você, eu ia ser a pessoa que tem suas vivências, suas experiências, seus conhecimentos. Então, se eu fosse você, eu faria exatamente igual você faz. Eu só penso em fazer diferente porque eu não sou você, né? É, E a é gente isso. precisa ter esse olhar. E também saber que o que é chamado muitas vezes de óbvio é muito individual, né? É óbvio para quem? O óbvio é muito individual.
Porque eu lembrei de um curso de relacionamentos que eu fiz numa época, e aí a palestrante falava assim: num relacionamento é importante você saber quais são os seus negociáveis e quais são os inegociáveis. Por exemplo, para mim é inegociável. A pessoa não pode ser traficante de drogas, não pode, né, cometer crimes. Para mim é inegociável. Você acha que isso é inegociável para todo mundo? Isso não é inegociável, senão os traficantes não teriam namoradas, né? Então, é um valor que é negociável. E a gente chama assim de inegociável, inegociável, aceitável, não aceitável, e isso é muito individual, né? E algumas pessoas falam, não, mas é óbvio que a pessoa sabe que não deveria se comportar de tal maneira. É óbvio que ela viu que eu não gostei. Ela pode não ter visto, né? Nem ter passado pela cabeça dela. Então, para a gente saber se comunicar, a gente precisa saber ter certeza que uma pessoa quis fazer o que a gente está imaginando, a gente tem que conferir com ela se ela realmente quis fazer aquilo, né? E aí, gente, então, esse fator de trazer as situações para nossa própria responsabilidade, pensar assim, nessa situação que me aflige nesse momento, o que que eu posso fazer, o que que de mim depende, né? E a gente ter isso em mente para tomar atitudes a partir disso. E falando sobre isso, que faz parte da autorresponsabilidade, né? Aqui duas frases. Você me deixou irritado, ou eu fiquei irritado com o que aconteceu. Aqui, na segunda frase, eu estou assumindo que eu fiquei irritada com o que aconteceu, porque o que aconteceu não irritaria qualquer pessoa, me irritou, né? Às vezes a gente tem umas manias, por exemplo, eu gosto de guardar a xícara com a asinha da xícara virada para o lado direito, emborcada. Se alguma pessoa vai lá e tira, ou quando vai guardar, guarda o lado errado, porque para aquela pessoa não faz a menor diferença, eu tenho que entender que aquela irritação, né, que aquele sentimento é meu, que a pessoa não estava ali tentando me atingir, que ela não estava ali, né? Claro que eu trazendo para um contexto geral de que a pessoa realmente não estava, né? Mas que a pessoa não estava tentando fazer nada contra mim, não era nada sobre mim. Eu ficar irritada é uma coisa minha. Senão, tudo que me irritasse irritaria qualquer pessoa e não é assim que funciona. Algumas coisas irritam umas e outras coisas irritam outras. Professora, e Oi. você falou disso, me desculpa se tiver Imagina, interferindo demais, tá mas eu acho que às ótimo. vezes é até interessante para a gente ilustrar. É, sim. Essa semana eu vou fazer uma audiência de conciliação, crimes contra a honra, tá? Envolvendo crimes contra a honra. E aí a outra parte, né, que estava no processo, ela falou que ela ficou muito brava porque a atual esposa do meu cliente, ela era ex, atendeu o telefone. Ela Hum, simplesmente atendeu o telefone do marido. Eu falei, gente, mas eles são casados. Ela atendeu o telefone, tipo assim, ela ficou tão estressada com a situação e ela falou que tirou ela do controle. Eu falei, então, isso é questão de controle mesmo. É você falar, ó, eu não uhum, quero falar com você, eu quero falar com ele. Ou então viu que atendeu, na pior das hipóteses, desliga, manda uma mensagem. Quando puder falar, porque eles têm uma filha em comum. Quando puder uhum, falar, você me retorne, por favor. Né? Então, assim, é exatamente isso, é como você recebe, né, a informação. uhum, Então, assim, esse caso, eu falei, eu fiquei falando com ela, eu falei aqui, tá vendo? O tanto você precisaria ter sofrido isso tudo que você sofreu, você precisaria ter se exaltado da forma que você sofreu, você precisaria ter cometido crime como você cometeu, precisaria, né? Então, é da forma como você recebe a informação e como você age a partir dela, é que define, né? Porque a situação em si era mínima, exatamente. mas para a pessoa virou. Exatamente. É a questão quando a gente traz de muitas vezes de culpabilização de quem é vítima mesmo, né? A pessoa acha que o outro trouxe uma provocação que foi uma provocação totalmente criada na cabeça dela, né? E ela só pode criar histórias com base nas interpretações dela, que são totalmente diferentes de outras pessoas. Então, é o que você trouxe mesmo, né? Esse olhar que a gente tem
para conseguir, com certo distanciamento, fazer uma autorreflexão, né, sobre os meus próprios comportamentos, né? Se aquilo realmente faz sentido, né? Se a forma com que eu estou reagindo está condizente, né? E aí, essas questões de conflito humano que envolvem, né, as questões profissionais, questões pessoais, elas trazem muitos desafios para, como você disse, para a vida. E aí, gente, que é muito legal conhecer a comunicação não violenta, porque a comunicação não violenta, ela traz uma comunicação que tem técnica, né? Da maneira com que ela vai acontecer. E eu vou compartilhar com vocês aqui qual que é a técnica desenvolvida pela comunicação não violenta. Ela foi criada pelo Marshall Rosenberg. Não sei se você já falou com ele sobre isso, até já falou sobre comunicação não violenta. Não, não falamos. Hoje, na verdade, é a nossa aula inaugural, né? A nossa ementa é toda voltada para atividades online. Ai, que maravilha! Então, que bom que eu tô trazendo esse tema, assim, que eu acho que é muito bom para Excelente. começar a falar Uhum. sobre temas como liderança mesmo, porque a gente precisa começar com a autoliderança, né? Liderando e autoliderança só acontece com autogestão, com autoconhecimento, com autorresponsabilidade. Então, eu tenho que ir trazendo para mim o poder que eu tenho de fazer escolhas. E aí que não é toda vez que a gente acerta e toda vez que a gente mantém o prumo, mas a gente consegue retomar mais fácil quando a gente tem conhecimento de técnicas, né? E essa técnica da comunicação não violenta, ela é desenvolvida na empatia, clareza, responsabilidade emocional e resolução de conflitos. Mas mais importante do que isso, o que, que é importante saber que não é comunicação não violenta? Comunicação não violenta não é evitar o conflito, né? Não é ser bonzinho, né? Não é esconder minhas emoções, não é, né? Não é julgamento e crítica, não é fazer comparações, não é fazer exigências, por exemplo, não aceitar o não, né? Ela é uma técnica. A comunicação não violenta, ela tem um passo a passo que eu vou compartilhar com vocês, mas é muito importante a gente trazer clareza sobre o que ela não é. Não, não quer dizer evitar conflitos. É claro que a gente vai ter conflitos, né? Eu quero uma coisa, você quer outra, e a gente precisa chegar num ponto comum, no que a gente consegue negociar dentro disso. Porque senão no judiciário, por exemplo, outra pessoa vai decidir por nós. Quando a gente traz para um âmbito familiar, por exemplo, se um casal com filhos se separa e eles, imaginemos, têm uma boa relação, eles conseguem se entender com relação à criação dos filhos, eles conseguem se respeitar, eles conseguem organizar uma rotina. Se esse casal consegue lidar com isso de uma maneira respeitosa, de uma maneira saudável, ele vai precisar que um juiz determine como é que vai ser, né? De quantos em quantos dias que um vai ver, que o outro vai ver, que dia que pode ligar, que não pode, de que jeito que vai decidir as coisas. Não vai precisar uma outra pessoa decidir por eles, que é o que acontece nesses casos, né? Se eles conseguirem se comunicar respeitosamente, não quer dizer que eles vão ter acordo sempre, vão se entender sobre tudo, mas, né, imagina um mundo que a gente consiga escutar, né, e realmente escutar com presença, né, escutar com empatia, escutar com intenção, com interesse, porque toda vez que eu vou começar a me comunicar, eu preciso saber qual é o objetivo da minha comunicação. Meu objetivo é trazer um ambiente em que a gente possa dialogar, ou o meu objetivo é ferir, o meu objetivo é ofender, o meu objetivo é jogar minha raiva toda no outro, né? Porque muitas vezes é. Só que a gente não tem clareza.
Então, antes de me comunicar, eu preciso me perguntar qual é o meu objetivo, né, com essa comunicação, o que que eu estou querendo, né, estabelecendo essa conversa. E aí, gente, a comunicação não violenta, ela tem esses quatro elementos principais: a observação, sentimentos, necessidade e pedido. E uma coisa muito importante sobre observação é observar os fatos sem julgamento, o que é muito difícil, porque normalmente a gente já julga de cara, né? A gente já olha e já pensa, né? Ah, pessoa chata, pessoa legal, pessoa, né, alta, baixa, gorda, magra, azul, verde, vermelha. A gente pensa muitas coisas e tudo o que a gente pensa julgando não é uma observação. Observação é falar o fato sem nenhuma interpretação minha no meio desse fato. Então, se eu combinei com vocês que a gente ia fazer uma videochamada às 19 horas e eu entrei às 19h40, o fato é que nós combinamos às 19 e que eu entrei às 19h40, né? Se eu sou irresponsável, se eu não me comprometi, se eu não testei os aparelhos, se faltou energia, se aconteceu alguma coisa na minha casa, assim, ninguém sabe nada até que seja esclarecido. Só que a nossa cabeça cria muitas histórias. E aí a gente já vai pensando um monte de coisa, né? Tipo, ele ficou de ligar às 4 e deu 4h40, ele não ligou. Que ele está fazendo, né? Onde será que está? Não me dá a menor atenção, sabe? Combina com nunca cumpre os acordos, aí a gente já mete um nunca, um sempre com essa falta de responsabilidade, né? A gente vem colocando coisas, criando história na nossa cabeça. Então, antes de mais nada, dentro da comunicação não violenta, a gente precisa observar o fato, sem julgamento e falar depois sobre o que a gente sentiu em relação ao fato. Então, quando eu combino uma coisa com você, tipo que você ia me ligar às 4 e você não ligou, eu me sinto extremamente triste ou eu fico preocupada, né? E aí eu tô falando o que que eu sinto quando isso acontece. Eu tô falando dos meus sentimentos. E qual que é a minha necessidade? Para eu ficar tranquila, porque eu sou uma pessoa muito preocupada, eu queria que você me comunicasse, porque eu fico angustiada de tanto que eu me preocupo quando a pessoa combina de ligar e não liga. Você poderia, né? E aí que vem o pedido. Você poderia, por gentileza, né? Sei lá, colocar um despertador no celular, fazer alguma coisa que te ajude a lembrar de cumprir com esse horário, porque para mim é muito importante, né? Então aqui eu não estou xingando a pessoa, não estou dizendo que ela é isso, que ela é aquilo, que ela não me respeita, que ela não gosta de mim, né? Porque daí a gente dramatiza muitas vezes, né? Aí começa a entrar num drama, criar história, falar coisa que não foi dita e que nem aconteceu. E aí eu trouxe alguns exemplos aqui para compartilhar com vocês, por exemplo, num ambiente de trabalho para um colega que não cumpre prazo, sem a comunicação não violenta. E você nunca faz sua parte e eu estou sempre sobrecarregada. Se você escutar isso de alguém, como é que você se sente? A pessoa chega e fala: Você nunca faz sua parte. O que que você vai pensar? Imediatamente você vai querer se defender. E você vai lembrar das vezes que você fez a sua parte, sim. E das vezes que o outro que não fez a parte dele, o que que é isso? E você? E você que não cumpriu também com suas responsabilidades? Porque se não fosse você não ter feito aquela outra parte, eu tinha feito essa parte, né? E a gente começa a debater, entrar num debate sem fim, num looping do debate que não vai chegar em lugar nenhum, de acusações. E um acusa o outro, todo mundo sai chateado, magoado e ninguém resolvido, né? Ninguém consegue chegar
a lugar nenhum. A gente sai, tá todo mundo despedaçado, e triste, chateado, com raiva. E aí, com a comunicação não violenta, a gente fala sobre o que aconteceu sem julgamento, né? Então, olha, eu vi aqui que o relatório não foi entregue na data que nós combinamos. E o meu sentimento é: isso me deixa preocupada, porque eu preciso de previsibilidade para finalizar a minha parte e garantir a qualidade do projeto. Nós podemos conversar como organizar as tarefas para que a gente não cumpra ou não perca outros prazos, para que a gente cumpra os nossos próximos prazos, sabe? É totalmente diferente, né? Quando a gente traz para um ambiente pessoal ali. Então, você não presta atenção em mim, sempre fica no celular, né? Isso daí, não sei se acontece na casa de vocês, mas é isso, né? E Você não presta dica, atenção em dica agora é de relacionamentos, hein? fica de Importante. relacionamento. Exatamente. Então, aqui, ó, você não presta atenção em mim, fica no celular. E aí, como é que a gente pode falar diferente? Né? A observação. Vocês chegam em casa e a pessoa pega o celular imediatamente. Então, vamos falar sobre isso. Ó, quando a gente chega em casa e você pega o celular imediatamente, eu me sinto um pouco só, um pouco triste, porque eu valorizo muito conexão e diálogo depois do trabalho. Você estaria disposto a deixar o celular de lado por 20 minutos para a gente conversar, né? E compartilhar como é que foi o nosso dia? Então, essas ferramentas, esse passo a passo, a gente pode trazer para qualquer circunstância que a gente precise comunicar algo para alguém que não está de acordo com o que a gente gostaria que estivesse. E aqui eu vou compartilhar com vocês a estrutura, né? Então, a estrutura aqui, faça você mesmo. Vocês usem dessa maneira, né? Quando eu vejo, ouço, percebo, quando acontece tal coisa e vem a observação, eu me sinto, e aí você fala como você se sente em relação a isso. Porque eu preciso, e aí você compartilha qual é a sua necessidade e você faz um pedido para a pessoa. Dessa maneira, a gente tem mais chances de conseguir conquistar o que nós queremos, né? De conseguir comunicar, de conseguir estabelecer relações mais saudáveis, pessoais, profissionais. Então, gente, a inteligência emocional, o que eu quis trazer para vocês é que ela pode ser aprimorada, desenvolvida, com base em conhecimento técnico mesmo, né? Em conhecimento científico. Existem muitos estudos de neurociência, existem diversas técnicas que hoje são compartilhadas, e é muito importante que a gente estude no direito muito além das técnicas, né, jurídicas, das leis, que a gente desenvolva habilidades para aplicá-las, né? Que a gente consiga proporcionar um espaço de diálogo, às vezes, entre as partes, né, que nos procuram. E aí, eu quero que vocês também saibam que é muito importante quando a gente fala sobre autoconhecimento, autodesenvolvimento, liderança, que a gente precisa também saber receber, né? Receber essa comunicação. Porque assim, hoje, né? Talvez alguns já conheciam, outros não, mas hoje a gente está aqui falando sobre uma técnica, e aí eu vou saber sobre a técnica, né, e aplicar com a pessoa, com quem quer que seja. Mas quando é o inverso, eu também sou uma pessoa disponível para aprender, eu sou uma pessoa disponível para escutar o que o outro está querendo me dizer. E quando alguém vem me trazer um feedback, como que eu me sinto, né? Quando a pessoa vem compartilhar comigo alguma situação que ela não gostou. A pessoa não gostou que eu fiz algo, e aí ela vem me comunicar que eu recebo esse feedback.
né? Porque para a gente conseguir crescer, evoluir, eu compartilhei mesmo com vocês um feedback, né? Lá do meu colega de sala lá do Empretec no Sebrae, que ele veio falar para mim que eu tinha apresentado um bom produto, mas que a minha apresentação não tinha sido assim, que dava para ver que eu estava nervosa demais, eu não estava nem conseguindo falar direito. E aí esse colega me deu um feedback e eu recebi, claro, não, não é uma coisa gostosa de ouvir, né, gente? Mas é bom no sentido de que, assim, aquilo lá, tanto que eu tô contando até hoje, faz muitos anos, aquilo lá me despertou interesse em mudar minha própria realidade. E aí, sobre o feedback, ele também tem técnica, né, de ser aplicado. O feedback, quando a gente vai falar para alguém sobre algo que a gente não gosta, por exemplo, num ambiente em que eu sou líder, por exemplo, a gente também tem uma técnica, né, que é chamada feedback sanduíche, né? A gente leva para a pessoa um elogio verdadeiro, depois coloca um ponto de melhoria e um encorajamento, né? Ele trouxe aqui para vocês um exemplo, que o elogio verdadeiro, o seu argumento foi muito claro, talvez pudesse organizar melhor o início da apresentação, seria o ponto de melhoria, e a sua capacidade de argumentação é muito boa, né? Porque assim, as pessoas têm habilidades diferentes, e complementares. Às vezes eu sou boa em uma coisa e você é muito melhor em outras. E a gente vai se complementando, né? De uma forma que a gente possa trabalhar cooperativamente, né? Nós muitas vezes somos muito estimulados a competir, 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 e a gente não é estimulado a desenvolver a cooperação, né? De que forma a gente pode junto alcançar um resultado melhor. E aí essas técnicas são muito aplicadas, gente, na conciliação e na mediação, porque nem todo conflito ele precisa virar um processo, né? E o profissional do direito, ele pode ser um facilitador de diálogo. Muitas questões, elas podem ser resolvidas ali no escritório mesmo, né? Então, vocês, nós, né, como operadores do direito, estudantes do direito, a gente tem uma missão, vou chamar assim, né, porque a gente está no meio de um processo de transformação do direito mesmo, que o direito antes era muito técnico, né, era aquilo e sempre as demandas sempre judicializadas, e hoje a gente já está conversando sobre formas diferentes de estabelecer comunicação, de resolver conflitos, né? Claro que nem tudo a gente vai conseguir extrajudicialmente e é muito importante que o judiciário existe, mas quantas demandas estão lá desnecessariamente, que poderiam ter sido resolvidas muito mais rápido, com uma conversa mais aberta, com a intenção de facilitar, né, a comunicação entre as partes. Então, eu fico muito feliz de assistir a transformação que o direito vem passando mesmo por valorizar disciplinas como as que vocês estão matriculados, por valorizar disciplinas que vão desenvolver competências e habilidades humanas, né? E é muito estranho que a gente humano tenha que estar treinando como ser mais humano, mas acaba que é isso, a gente precisa realmente proporcionar, ser veículo, né, dessa transformação do direito, que a gente pode aprender a dialogar, a resolver, né? Nem todo advogado é do embate e da briga, né? Alguns são e precisam ser, mas tem espaço para outros também, que são do diálogo, né? Que estão abertos a proporcionar outras formas de solução de conflitos.
E aí, gente, eu encerro minha fala por aqui. Eu espero ter contribuído, assim, para mim foi muito legal compartilhar com vocês as minhas histórias, um pouco é, do que eu já estudei, né, sobre o tema comunicação. E eu fico por aqui. Agradeço bastante essa oportunidade, professora Amanda, muito legal, gostei bastante. E espero que a gente tenha outras, né? Com certeza. Professora Não, Amanda, nós vamos te trazer de Rondônia para cá. Deixa eu abrir para as considerações e para perguntas, e depois também eu quero agradecer de forma ainda mais carinhosa pela sua disponibilidade, pelo seu tempo. Mas eu vou abrir primeiro para o pessoal aí. Gente, Amanda, diga. eu posso falar um pouquinho? Eu posso fazer Deve, uma Valéria. consideração? Valéria é de educação também, Jennifer. Isso, Ai, eu já ia me maravilha. apresentar, eu ia me apresentar, mas a professora já me apresentar, eu queria fazer dois agradecimentos. Primeiramente, eu vou me identificar, eu trabalho com gestão, eu sou coordenadora de serviço de inspeção escolar, eu trabalho com 10 colegas inspetores. Eu acho, e o que você falou hoje, doutora, qual, quanto aprendizado a gente aprende, o que eu aprendi hoje com você, são coisas que a gente vai, liderança, a gente vai caminhando junto, é na troca do diálogo. E, para mim, várias coisas que você falou aí agora, que fez as suas colocações, eu já tenho adotado para a minha vida e gostaria de socializar algumas coisas. Por exemplo, na mediação de conflitos, que a gente sabe quando trabalha com várias pessoas, cada um tem seu pensamento. Geralmente, quando há conflito com colega, até comigo, né, na hora da minha posição de falar, eu tenho o seguinte, tem uma colega aí que eu sou gestora dela, que nós duas estamos fazendo gestor, e ela vai confirmar o que eu estou falando. Eu sempre coloco para os meus colegas, quando vem, né, fazer alguma manifestação, que não gostou que o colega fez isso, ou com o gestor, que eles trabalham com diretores de escola, eu falo assim, eu trabalho assim, eu trabalho com ampla defesa e contraditório. Eles quase morrem de ir. Gente, eu trabalho, né? Vamos ter a ampla defesa e o contraditório. Aí eu escuto os dois lados para mediar o conflito. E quando o conflito é comigo, a gente tem que, assim, né? Eu trabalho assim, eu respiro de 1 até 10, o conflito, se for gerado por mim ou por coleguinha, no máximo, no outro dia eu tento resolver. Eu não deixo prorrogar. E a gente é profissional, né? A gente não pode deixar muito. Tem hora que as emoções passam, mas a gente tem que resolver. A gente, no meu trabalho, a gente trabalha mais de 8 horas por dia. A gente fica muito mais com eles que com a família, praticamente. E foi maravilhoso. Eu queria agradecer também a professora Amanda, de nos oportunidade, numa bruta de uma sexta-feira, né? A senhora teve essa disponibilidade de trocar um pouquinho. E eu acho que o diálogo é importantíssimo, importantíssimo. Então, aí eu queria fazer essa contribuição. Então, é isso. Muito, muito obrigada. Ai, Nós obrigada pelas suas palavras. Esse pessoal da educação gosta de continuar estudando, né? Não para, continua estudando. Eu me identifico, ó. Gente, eu não parei de estudar desde que eu terminei a faculdade, foi em 2006, está fazendo 20 anos. E aí, quando eu vejo, eu estou fazendo 3 cursos juntos, eu falo, mas por que que eu faço isso? Me explica. Doutora Jennifer, eu não quero que a senhora conta para ninguém, mas eu sou a vovó da turma. Eu tenho 58 anos. Olha que bênção, Estou né? amando, amando. Ai, que maravilha, que bom. Parabéns por continuar querendo aprender, né? Isso move a gente, isso é vida. E o meu trabalho, nosso trabalho, né, o Serviço de Inspeção Escolar, a gente trabalha muito com relatório, com demandas de denúncia, manifestações, a gente lida muito com advogado, né, e tem que fazer relatórios muito técnicos. Aí eu resolvi fazer, e já era um sonho que eu já tinha, sabe? E acho que nunca é tarde para aprender, né?
de jeito nenhum. Muito bom. Ai, Gente, mas gente, eu alguém acha que a agradeço. Fabrícia está querendo falar também? Tá querendo, Fabrícia? Tá com o áudio Eu aberto aí, pode ficar à vontade. Deixa eu ver se eu estou com áudio. Ah, tô. Adorei a palestra, achei muito produtiva e é uma das habilidades que eu preciso e pretendo desenvolver é a comunicação e gostei muito da palestra. Parabéns pela palestra, doutora. Ai, que Tenho bom, gente. Eu certeza que fico todos muito nós feliz. vamos tirar muito proveito da palestra. Eu vou até Obrigada. disponibilizar, colocar na nossa bibliografia também o livro que foi mencionado, né, pela professora Jennifer, Sim, é, Professora que é do Jenny. comunicação não Rosenberg. violenta. Eu falei que Isso. eu tô precisando até relê-lo, que eu já li já faz um tempo, e é, de fato, assim, essencial para qualquer relação, para qualquer. Desculpa, gente, que eu tô em casa, a cachorrinha tá latindo aqui. Mas para qualquer relação mesmo. Então, na relação profissional, ainda muito mais, né? Porque a gente acaba, né? Quem é gestor aí, quem trabalha em empresa, sabe que a gente acaba perdendo muitas vezes bons profissionais, quebra o grupo, prejudica o trabalho por causa da forma que se fala, né? Então, a Exatamente. comunicação violenta, na verdade, ela é uma ferramenta, né? Uma ferramenta técnica e, sem dúvidas, muito válida, né? Para o líder, mas a doutora até comentou, no direito também, vários processos não precisariam nem existir. Esse mesmo que eu comentei lá da briga do casal, da ex com o atual e aquele negócio, a gente matou na audiência de conciliação. E qual foi o acordo? Pacificação. Eu não quero, né, ter nenhum conflito com você, ou a outra parte também não quer, então, gente, a gente quer a mesma coisa. Né? Não estou falando aqui para ninguém ser amigo, mas tem que conviver minimamente, né? Então, o direito, na verdade, é isso, né? O direito, ele busca a pacificação social em todas as áreas, inclusive na minha, que é mais combativa, que é o direito penal, a gente também quer a pacificação. Né? Então, tem gente que fala assim, ai, seus clientes nunca acabam, né? Porque eles voltam, eles vão para o crime, a reincidência é muito grande. Eu falo assim, deixa eu te falar, eu acho ótimo quando eles falam assim, Amanda, não cometi crime mais, casei, tô com um filho, fiz faculdade, eu acho isso maravilhoso. Perdi um cliente, perdi, mas, eu acho que é esse o objetivo do direito. Aquele indivíduo, ele foi ressocializado, né? Então, toda vez que eu quero que vocês sejam bons profissionais nesse sentido também, para pensar o direito não enquanto um centro de debate, de discussão, de briga, mas de pacificação também. E a gente só consegue isso sendo um líder também dentro daquele processo, que às vezes você está com um colega, um ex-adverso, que está querendo ir para o embate, a parte está querendo ir para o embate, então para você virar o jogo e tentar resolver aquilo de uma forma pacífica, você precisa saber comunicar bem. O jeito que você usa a palavra, né, o jeito que você fala no processo, ou você é, arrebenta a ira total, ou então você vê o outro lado, que é esse lado da pacificação. Então a gente tem que buscar isso. Então a gente tem essa oportunidade de ouvir a professora Jennifer aqui hoje, né, com toda a expertise dela, com todo o conhecimento na área de mediação também, de conciliação, sendo gestora, sendo coordenadora de curso, que eu tenho certeza que ela, né, no universo dela, ela utiliza muito o que ela falou aqui com a gente, sem dúvidas, para estar onde ela está, num cargo de liderança. Então, assim, a gente levar isso mesmo, vocês estão no primeiro período, tenham essa visão do direito a partir de agora, sabe? Bem no início. Que a gente não. Muitas vezes, né, a gente deixar o outro. A professora citou isso, professora. Você deixar a outra pessoa julgar pela sua vida, sabe? No direito de família, a gente conversa muito sobre isso. Tem caso, meu marido trabalha com direito criminal, então tem muitos casos que a gente atua junto, que acaba o conflito, fica tão grande que uma Maria da Penha aparece ali. E aí acaba a gente tendo que conversar no mesmo processo. E a gente fala, gente, é tão difícil, vocês estão deixando que um terceiro decida sobre questões muito pessoais, que é quem vai ficar com a filha, quanto que você vai pagar, quem que vai, né, pernoitar, que dia que você vai ver. Isso é um negócio muito pessoal.
Não seria muito melhor se vocês dialogassem e chegassem num consenso? Isso é bom para todo mundo. Você está deixando uma pessoa que não conhece a realidade de vocês, que não conhece a vida de vocês, que não tem tempo para debruçar, né? Porque a gente sabe que o judiciário está atolado, não tem tempo para debruçar sobre a vida de vocês, julgar a vida de vocês. Então, assim, sejam advogados que busquem essa pacificação, busquem o diálogo, busquem, né, a comunicação mesmo, porque senão a gente não vai, o judiciário não dá conta. Ele já demonstrou isso. O judiciário não é a resolução dos problemas. Muitas muitas vezes ele cria mais. Então, assim, a gente tem que ser advogado e a gente está caminhando para isso, inclusive no próprio direito penal, para que a gente seja resolutivo, né? Porque a gente não caminha aí com o processo 30, 40 anos esperar um terceiro decidir. O judiciário é só um intermediador, quem decide são as partes, a gente só consegue isso com comunicação, né? Então, assim, professora Jennifer, alguém mais tem alguma consideração, alguma dúvida? Agora é o momento, hein? Que a professora Jennifer está longe, muito Eu longe queria. da gente. Posso falar? Deve, Achei engraçado a fala da senhora, né? Que perdeu um cliente, mas a sociedade ganhou um cidadão, né? é, E é muito interessante isso mesmo. A palestra hoje fala sobre o conhecimento, né? O autoconhecimento, né? Basicamente, né? E a importância dele. A gente vê que hoje a maioria das pessoas estão perdidas nisso, né? De não saberem quem são. A gente vive uma grande crise de identidade. Por mais que hoje exista muito conhecimento, ainda assim, tem muita gente que não tem a acessibilidade a isso. E eu percebo que a liderança é um lugar onde surge muito a oportunidade de ajudar pessoas nisso. E cada um de nós podemos ser líderes em algum nível, né? Em alguma esfera. A fala da professora Jennifer aí foi interessante, né? A gente quer mudar o mundo, mas tem que começar às vezes, dentro de nós, né? Dentro da nossa própria alma, dentro da nossa própria mente, organizando ela. E eu já fui uma pessoa que viveu uma vida assim bastante confusa em muitas coisas, não saber para onde ir, que curso fazer, né? Eu acho que todo mundo passa por esses conflitos. Mas é muito interessante que quando a gente põe primeiramente a alma da gente em ordem, a gente depois consegue ajudar as coisas ao nosso redor, né? Às vezes a gente ajuda a nossa casa, depois a gente consegue ajudar o nosso bairro, e quem sabe, né, talvez consegue fazer uma pequena mudança, né, na nossa cidade. E é muito bom, né, ver isso e saber que existem, né, ferramentas para tornar isso possível. Achei muito legal a formação da professora nessa área de ir especializando. Não é uma área muito desejada. E eu lembro que eu li uma vez na revista da Forbes, né, uma revista extremamente empresarial, que dizia que as empresas pelo mundo todo estão enfrentando uma crise de liderança muito grande. As pessoas não querem assumir cargos de liderança. Eu vejo isso na realidade. Eu fui presidente de uma associação estudantil aqui na minha cidade. A gente consegue. Eu acho que não tem nenhuma associação na região que consegue fazer o que a gente faz, de levar transporte para 4 cidades diferentes, né? E eu percebo que quando foi para formar uma nova liderança agora, deu um trabalho tremendo. A presidente renunciou, a gente teve que fazer uma nova assembleia, eleger uma outra presidente. E eu digo assim, aqui até para os meus colegas que estão aqui, assumam. Se vocês tiverem condições de assumir a liderança, em qualquer esfera, em qualquer aspecto, assumam. Ah, mas eu não vou saber o que fazer. Então, só de ter a intenção correta é a primeira coisa certa de fazer. A segunda é correr atrás de pessoas igual a professora Jennifer aí para ajudar a gente. Mas é o que eu queria dizer. Amanda, eu não vou aguentar, não. Eu preciso, professor, eu preciso complementar uma fala aqui, que é fale. interessante o que o Matheus falou. E interessante que é a liderança, gente. Liderança também, eu acredito que seja um poderzinho da gente poder influenciar, mostrar a nossa experiência e sentar no lugar do outro, ter empatia, resiliência e escutar depois para manifestar, né? É super interessante isso. E
Desafios nós temos todos os dias, né? Nossa, adorei, gente. Beijo. O Rafael também quer perguntar. Rafael, cadê você? Rafael, Nós cadê estamos tu? com aí? Agora estamos. Eu queria perguntar para a doutora Jennifer sobre a comunicação não violenta. Quando a necessidade do outro é incoerente com a minha, né? O outro não entende a minha necessidade, são formas diferentes de pensar. Como que eu lido com isso? Como que eu lido com o não do outro se o outro não absorve a minha necessidade? Olha, Rafael, é muito boa a sua pergunta. Porque assim, primeiro, Rafael, que a minha necessidade é minha, né? E ninguém tem obrigação de atender as minhas expectativas, os meus anseios, né? A expectativa que eu crio sobre o outro é minha também. Porque normalmente a expectativa que eu criei que não é atendida é uma criação da minha cabeça, né? Talvez o outro nem em nenhum momento tenha feito algum compromisso assumindo alguma coisa que eu criei, ou até assumiu, mas depois não, né, mudou de ideia. Então, assim, primeiro é entender, você é obrigado a conviver com essa pessoa, porque às vezes é num ambiente profissional, a gente tem que manter o respeito, né, e fazer o nosso trabalho. Agora, se for na esfera pessoal, por exemplo, a gente escolhe as pessoas que estão ao nosso redor, né? E aí você tem que pensar no que é negociável e o que não é negociável. Porque aquilo que eu trouxe justamente sobre relações, por exemplo, você tem que pensar assim: olha, o que para mim é aceitável? O quanto eu consigo negociar aqui internamente dentro da minha expectativa? E ter clareza de comunicar isso, né? Clareza de comunicar o que eu estou esperando do outro, porque daí o outro vai ter espaço para me dizer, olha, eu não tenho como atender essa expectativa. E aí, cada um para um lado, né? Porque assim, eu comunicar minha necessidade não quer dizer que o outro vai precisar atender minha necessidade. Isso depende dele, que depende de mim. Eu vou sempre trazer o que eu preciso. Isso me frustra, isso é inegociável para mim. Eu vou precisar cuidar do que está passando dentro de mim, entender e fazer escolhas, tomar decisões. Há pessoas que realmente não fazem sentido continuar, por exemplo, na nossa vida, num espaço de convivência muito próximo, né? Então, se isso acontece, cada um do seu lado e vida que segue. Não sei se consegui responder, se era isso aí. E como não fazer, né, não aplicar essa comunicação não violenta sem que fique assim meio que robotizado, sem que fica meio engessado? Porque é todo um padrão, né, uma estrutura, né? Então, se a gente pular uma etapa, né, então pode ser que a gente não atinja o que a gente quer, né? Então, Rafael, porque assim, precisa usar as suas próprias palavras, né? Mas você vai usar a técnica no sentido de fazer a observação, você vai observar um fato que traz algum tipo de incômodo para você. E você vai descrever o fato com as suas palavras. Depois você vai dizer o que você sente. É você que sente. Você vai dizer o que você sente do jeito que você diz que sente alguma coisa, né? Depois você vai falar sobre a sua necessidade, o que você quer, o que você gostaria que acontecesse, que isso ia ser importante para você que acontecesse, e vai fazer um pedido. E a pessoa vai querer atender ou não, ela vai se importar ou talvez não, porque o outro né, o que ela vai decidir, o que a outra pessoa vai decidir é uma questão estritamente dela. Ela também tem as necessidades dela que talvez não possam estar sendo correspondidas, né? Porque é o que a comunicação traz para a gente é clareza,
né? Não é que não vai haver um conflito, né? É o que eu estava falando, a comunicação não violenta não é a ausência do conflito. Ela traz uma possibilidade de comunicação que é respeitosa, que tem como objetivo esclarecer de uma forma a respeitar todas as pessoas envolvidas ali naquela circunstância, naquela situação, né? E antes de tudo é saber que as pessoas, elas não são obrigadas a corresponder às nossas necessidades, a atender às nossas necessidades, elas simplesmente podem não querer, né? E faz parte da vida. Pessoal, mais alguém? Obrigado, tá? Esclareceu bem aqui o que eu estava com dúvida, tá? Muito obrigado. Imagina, de nada. Tá vendo? Essa turma é ótima, professora. Eles são super atenciosos e super participativos também. Então, Adorei a participação. eu vou agradecer a eles também pela presença, né? Sexta-feira, 9h15 da noite, tá todo mundo aqui firme. Estamos com 39 pessoas aqui em sala de aula, na nossa sala de aula virtual. Mas agradecer principalmente, né, você, professora Jennifer, pela disponibilidade, né? A gente sabe o tanto que é corrido a vida de professora, ainda mais de coordenadora de curso, e você se dispôs com muito carinho estar aqui conosco, né? Compartilhar o seu conhecimento. Eu falo por isso que a educação é um sacerdócio mesmo. A gente tem coisa para fazer e a gente recebe um convite e fala, vamos dar uma aula, olha que loucura, né? No interior de Minas Gerais. E a gente tem uma colega super qualificada em outro estado, bastante distante de nós, e que assume essa responsabilidade, que traz tanto conhecimento para a gente. Então, assim, queria do fundo do meu coração te agradecer. Também me colocar à disposição, né, de você, se eu puder contribuir de alguma forma aí no seu estado. É o que eu falo, assim, a gente nunca tem tempo, mas a gente não nega nenhum convite para poder estar passando, né, o que a gente sabe, assim, minimamente, e trocar, a gente aprende, né, muito mais sempre do que a gente ensina, isso é muito gratificante, eu acho, né, para nossa carreira, para a docência, então, assim, do fundo do meu coração, queria te agradecer mesmo pela disponibilidade e pelo carinho de estar conosco aqui hoje, viu, de verdade. Ah, pessoal, a Ah, professora Jennifer colocou o Instagram dela, inclusive já estou seguindo. Vou até colar aqui no final do outro, do nosso chat, para quem ainda não estiver seguindo. Quer ver? Deixa eu achar ele aqui de novo, porque o pessoal eu parabenizou a professora coloco. palestra, agradeceu também e perguntou também se consegue disponibilizar para nós os slides. Aí, ó. Consigo, eu te mando, vou te mandar os slides. Ótimo, porque aí eu também vou disponibilizar para eles, mas o seu Instagram já está aí. Então, quem quiser continuar aí seguindo a professora e aprendendo com ela, já o Instagram já está disponibilizado. Isso, aí mais uma vez, muito obrigada, eu adorei. É isso mesmo, a gente nunca tem tempo, mas não nega nenhum convite, né? E eu adorei essa oportunidade muito rica, né, de trocar com vocês de outro estado. Nossa, que legal, né? Ter essa vivência. Ai, muito bom. Obrigada. Nós que agradecemos, então, gente. Só um lembretinho aqui, quem não colocou o nome no chat, o chat eu vou usar como a nossa frequência, tá? Então, quem não colocou, os que já estão aí, já estão todos anotados. Quem ainda não colocou, inclui, por favor, para ter a nossa presença também na nossa palestra maravilhosa de hoje. Gente, então é isso. Boa noite a todos, bom final de semana. Um abraço, gratidão a todos por estarem aqui nessa noite de sexta-feira. Boa noite, coleguinhas. Boa noite, Tchau, boa professora. Boa noite. noite, doutora Jennifer. Boa 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 noite, noite. noite. Boa gente. noite. Nosso descanso merecido. Boa Tchau. noite. Boa Um noite. beijo, Boa tchau. noite. Tchau. Boa noite, gente. Boa noite.
Matheus, depois você nos ensina. Ah, Matheus saiu. O que você tá querendo aprender aí, Valéria? Eu tô aqui Ah, esperando o pessoal o, Ma... o Matheus, agora já que você está aí, acabar de colocar o O nome no chat. Matheus que foi fazer, ele foi passar pela banca, ele tem que nos ensinar. Mas mesmo que ele tenha preparado, mas o que, que é emocional, o que, que é a nossa mente, né? Não. Tadinho, E depois ele eu quero foi ver o ótimo, Matheus. resultado. Matheus é excelente aluno, assim, vocês vão ver, é um colega Pois é, sensacional, eu sei. uma pessoa muito do bem, assim. E aí foi É, engraçado demais, porque ele começou a falar mesmo, aí ele ficou falando, ele só falou a introdução em 15 minutos. Aí chegou e falou para o Matheus, acabou o seu tempo, ele falou, ah, mas eu falei só a introdução. Pois é, porque o nervosismo faz isso, né? Não tem jeito. com certeza, com certeza. E ele falou Ai, que mas foi preparou ótimo, várias semanas. foi aprovado também, porque os professores também Merece, conhecem, né? A gente não analisa o aluno só em um dia, né? A gente analisa o aluno o com certeza. curso inteiro. O Aí, percurso dele, né? exatamente. A Luiz Acho que Gustavo, todo mundo Matheus Almeida, colocou. olha o povo aí, ó, a Kathleen, Samara. Gente, agora vocês Tchau, podem gente, tomar agora eu uma vou beber minha birita. cerveja. É, Agora eu vou agora beber tá minha liberado. Tchau. Beijo, viu? Até. Até semana que vem. Tchau, Tchau. gente.